Vou iniciar, então, fazendo 6 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base. Aí, então, sobre esse 7º ponto alto, vou fazer um ponto alto, subindo 3 correntinhas. Em seguida, nas próximas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, fazendo assim um grupinho com 7 pontos altos. Após fazer os 7 pontos altos, vou fazer 12 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base, sobre o segundo eu subo um ponto baixo, ficando assim somente com um ponto baixo nessa carreirinha. Em seguida, faço 12 correntinhas. Sobre as últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos. O 7º eu faço sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Em seguida, faço novamente 12 correntinhas. Vou pular para a última correntinha de base, vou fazer um ponto baixo. Repito o próximo ponto baixo de base e faço mais um sobre a próxima correntinha, ficando assim com 3 pontos baixos feitos. Em seguida, faço 12 correntinhas novamente. Pulo os 6 primeiros pontos altos, sobre o 7º eu subo um ponto alto. Aí, então, sobre os próximos 3 bloquinhos vazios, vou fazer 3 pontos altos e sobre os próximos 3 pontos altos, vou fazer 3 pontos altos também, ficando assim com 7 pontos altos feitos. Repito os próximos 3 bloquinhos vazios. Faço mais 3 sobre os próximos 7 pontos altos de base. Em seguida, vou fazer um grupinho de 5 pontos altos sobre o próximo grupinho de correntinhas presas. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos nas primeiras correntinhas, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo. Nas próximas correntinhas, vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui eu tenho 6 pontos altos feitos, porque fiz 5 sobre as correntinhas presas. Contando com esse primeiro aqui e os 5, eu tenho 6. O 7º vou fazer sobre o próximo ponto alto de base, certo? Aí, então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 bases sobre esse sexto grupinho de correntinhas presas. Também vou fazer 5 pontos altos, fazendo assim outro grupinho de 7 pontos altos. Vou fazer 5 sobre as correntinhas presas, com esse primeiro ponto alto e o último. Vou ficar com 7 pontos altos nesse grupinho. Então, aqui vou fazer um grupinho, dessa mesma forma, de 7 pontos altos, e vou fazer 5 bases sobre os próximos 5 grupinhos de correntinhas presas. Para a gente economizar em tempo de vídeo, vou cortar essa parte, porque é uma parte simples, dá para fazer sozinha. E aí, eu retorno para terminarmos essa carreirinha, tá bom? Então, aqui eu fiz 5 bases sobre os 5 grupinhos de correntinhas presas e um grupinho com 7 pontos altos. Fiz 2 pontos altos nas primeiras correntinhas, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo, 2 pontos altos nas últimas 3 correntinhas de base,
sobre esse ponto alto, eu subi um ponto alto e sobre o próximo ponto alto também fiz um ponto alto, certo? Em seguida, vou fazer três bloquinhos vazios sobre os 7 pontos altos de base e vou repetir mais 3, ficando assim com 6 bloquinhos vazios feitos. Aí, então, sobre os próximos 3 bloquinhos vazios, vou fazer 3 pontos altos e sobre os próximos 3 pontos altos, vou fazer também 3 pontos altos, ficando assim com 7 pontos altos feitos. Em seguida, vou fazer 12 correntinhas e 3 pontos baixos. Primeiro ponto baixo sobre a última correntinha de base. Vou repetir o próximo ponto baixo de base e vou acrescentar mais um sobre a próxima correntinha. Então, aqui eu tenho 3 pontos baixos feitos. Agora, vou fazer 12 correntinhas novamente. Vou pular os 6 primeiros pontos altos, sobre o 7º eu vou subir um ponto alto. Aí, então, vou fazer 6 pontos altos nas próximas 6 correntinhas de base. Vou fazer 12 correntinhas e um único ponto baixo. Aí, eu faço 12 correntinhas novamente e sobre as últimas 6 correntinhas de base, faço 6 pontos altos, o 7º eu faço sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior, certo? Então, vou fazer aqui 12 correntinhas, um único ponto baixo sobre o segundo ponto baixo de base, 12 correntinhas e 7 pontos altos. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 69, certo? Agora, para a carreirinha de número 70, vou iniciar repetindo os 7 primeiros pontos altos. Vou fazer 5 correntinhas de separação e vou repetir os próximos 7 pontos altos, certo? Então, é uma carreirinha bem simples. Só vou repetir os primeiros grupinhos de 7 pontos altos, fazendo 5 correntinhas de separação, de um para o outro. Vou fazer aqui, você dá uma pausa no vídeo, faz aí o passo a passo do início dessa carreirinha e aí então retorna para darmos início ao restante da carreirinha, tá bom? Eu vou cortar essa parte do vídeo porque é uma parte simples, pra gente economizar em tempo de vídeo e não ficar um vídeo muito longo. Iniciada então a carreirinha de número 70, bem tranquilo de fazer, né? Praticamente só repetimos o início da carreirinha anterior. Aqui eu fiz 5 correntinhas de separação. Agora eu vou fazer 14 correntinhas, 5 pontos baixos, 14 correntinhas novamente. Vou repetir esses 3 pontos baixos de base. Vou acrescentar um sobre a última correntinha, vou repetir os 3 de base e acrescentar mais um nessa próxima correntinha, certo? Então, assim eu fico com 5 pontos baixos feitos nessa carreirinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetir os próximos 7 pontos altos de base, que são esses aqui. Vou fazer
Vou repetir os 6 bloquinhos vazios. Novamente, vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Vou fazer 5 grupinhos de correntinhas presas sobre essas 5 bases. Vou repetir os próximos 7 pontos altos, os 6 bloquinhos vazios e os 7 pontos altos, certo? Então, esse meio aqui do trilho de mesa é bem fácil de fazer. Eu vou praticamente repetir a carreirinha anterior. Só aqui sobre as bases vou fazer 5 grupinhos de correntinhas presas. Vou cortar essa parte do vídeo também porque é uma parte simples, dá para você fazer sozinha, certo? Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Vou fazer então aqui o meio do meu trilho de mesa e volto para terminarmos essa carreirinha e iniciarmos a carreirinha de número 71. Após fazer o meio do trilho de mesa, aqui eu fiz os 5 grupinhos de correntinhas presas. Vou fazer agora 14 correntinhas e 5 pontos baixos. Feito os 5 pontos baixos, porque repeti os 3 primeiros, aliás, os 3 de base, fiz um no começo e um no final, ficando assim com 5 pontos baixos feitos. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas novamente. Vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Vou fazer 5 correntinhas de separação. E vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 70. Agora, para a carreirinha de número 71, vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos até chegar no 7º ponto alto de base. Sobre o 7º ponto alto, eu subo um ponto alto, fazendo 3 correntinhas. Em seguida, faço um ponto alto para cada correntinha de base. Ou seja, faço 5 pontos altos. Aqui eu tenho 6 pontos altos feitos, porque tenho 5 mais esse primeiro. O 7º faço sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Em seguida, vou fazer 16 correntinhas. Vou fazer um ponto baixo sobre a última correntinha de base e repetir os 5 pontos baixos de base. Em seguida, vou fazer o 7º sobre a próxima correntinha e vou fazer 16 correntinhas novamente. Vou pular os 6 primeiros pontos altos, sobre o 7º eu subo um ponto alto. Em seguida, faço 3 pontos altos sobre os 3 bloquinhos vazios e 3 pontos altos sobre os próximos 3 pontos altos de base. Ficando assim com 7 pontos altos feitos. Repito então os próximos 3 bloquinhos vazios.
Faço mais 3 sobre os próximos 7 pontos altos de base, ficando assim com 6 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer sobre o próximo grupinho de correntinhas presas 5 pontos altos. Fazendo primeiramente 2 pontos altos, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo de base. Nas próximas correntinhas, faço mais 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho 6 pontos altos feitos. O sétimo vou fazer sobre o próximo ponto alto de base. Em seguida, vou fazer 3 bases sobre os 3 próximos grupinhos de correntinhas presas. Vou fazer 5 pontos altos sobre o último grupinho de correntinhas presas, da mesma forma que fiz no primeiro grupinho. O sétimo ponto alto faço sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, agora vou fazer 3 bloquinhos vazios sobre os próximos 7 pontos altos de base. Vou repetir mais 3, ficando assim com 6 bloquinhos vazios feitos. Vou fazer 3 pontos altos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e sobre os próximos 3 pontos altos de base, ficando assim com os 7 pontos altos feitos. Aí, então, vou fazer 16 correntinhas e 7 pontos baixos, repetindo os 5 de base, acrescentando um no começo e um no final dessas correntinhas, certo? Em seguida, vou fazer novamente 16 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos de base, sobre o sétimo eu subo um ponto alto e vou fazer 5 pontos altos nas próximas 5 correntinhas de base. Aqui eu tenho 6 pontos altos feitos, o sétimo faço sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu terminei a carreirinha de número 71. Agora, para fazer a carreirinha de número 72, eu vou repetir a carreirinha de número 71. Então, vou repetir os 7 pontos altos do início, vou fazer 16 correntinhas, repetir os 7 pontos baixos, vou fazer 16 correntinhas, repetir os 7 pontos altos, os 6 bloquinhos vazios e os 7 pontos altos. A diferença vem agora, porque no lugar das correntinhas presas, vou fazer 3 grupinhos de... Aliás, sobre as bases, vou fazer 3 grupinhos de correntinhas presas. Essa é a única diferença dessa carreirinha, dessa última que eu fiz, para essa agora que eu vou fazer, certo? Então, sobre essas 3 bases, vou fazer 3 grupinhos de correntinhas presas. Aí, então, vou repetir os 7 pontos altos, os 6 bloquinhos vazios, os 7 pontos altos, vou fazer 16 correntinhas. Repetir os 7 pontos baixos, caiu minha agulha.
Vou fazer novamente 16 correntinhas e repetir os últimos 7 pontos altos de base, certo? Então, como praticamente só uma carreirinha de repetição, vou cortar essa parte do vídeo e vou voltar já com a carreirinha feita. Lembrando que a única diferença é aqui no meio, porque no lugar das bases vou fazer correntinhas presas, certo? Vou finalizar essa carreirinha e voltar com a carreirinha de número 73. Então, aqui está a carreirinha de número 72 finalizada. Eu repeti a carreirinha anterior, a diferença foram só que eu fiz os 3 grupinhos de correntinhas presas sobre as 3 bases, certo? Para a carreirinha de número 73, vou iniciar fazendo 9 correntinhas e 7 pontos altos. Após fazer os 7 pontos altos, vou fazer 10 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos, sobre o 7º eu subo um ponto alto. Em seguida, vou fazer 6 pontos altos nas próximas 6 correntinhas de base. Aí, então, vou fazer 14 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base, sobre o segundo vou fazer um ponto baixo. Em seguida, vou repetir o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, ficando assim somente com 5 pontos baixos nessa carreirinha. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas novamente. Nas últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, fazendo o 7º sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Em seguida, vou fazer 10 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos de base, sobre o 7º eu subo um ponto alto. Em seguida, nos próximos 3 bloquinhos vazios, vou fazer 3 pontos altos e sobre os próximos 3 pontos altos de base, também vou fazer 3 pontos altos, ficando assim com 7 pontos altos feitos. Aí, então, vou repetir os próximos 3 bloquinhos vazios e vou fazer mais 3 sobre os próximos 7 pontos altos de base, ficando assim com 6 bloquinhos vazios feitos. Aí, então, no próximo grupinho de correntinhas presas, vou fazer 5 pontos altos, um ponto alto duplo sobre esse ponto baixo, fazendo o 7º ponto alto sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Em seguida, vou fazer uma base sobre o próximo grupinho de correntinhas presas e vou fazer 5 pontos altos no próximo grupinho. Aí, então, vou fazer 6 bloquinhos vazios, sendo 3 sobre esses 7 pontos altos e repetindo mais 3.
Agora, preciso de 7 pontos altos. O primeiro eu já tenho. Vou fazer 3 sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e sobre os próximos 3 pontos altos de base vou fazer também 3 pontos altos, ficando assim com 7 pontos altos feitos. Em seguida, vou fazer 10 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos de base e sobre o sétimo eu subo um ponto alto. Sobre as próximas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, ficando assim com 7 pontos altos no total. Aí, então, vou fazer 14 correntinhas. Pulo o primeiro ponto baixo de base e sobre o segundo faço um ponto baixo. Em seguida, repito o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, ficando assim com 5 pontos baixos. Em seguida, faço 14 correntinhas novamente. Sobre as últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, fazendo o sétimo sobre o próximo ponto alto da carreirinha anterior. Aí, então, faço 10 correntinhas. Pulo os 6 primeiros pontos altos, sobre o sétimo eu subo um ponto alto. Em seguida, faço 6 pontos altos duplos, que é para finalizar essa carreirinha com 7 pontos altos feitos. Carreirinha de número 73 finalizada com os 7 pontos altos. Eu fiz 6 pontos altos duplos, contando com o primeiro ponto alto que fiz, eu tenho 7 pontos altos. Para a carreirinha de número 74, vou iniciar repetindo os 7 primeiros pontos altos. Em seguida, vou fazer 8 correntinhas e um ponto baixo sobre a metade das correntinhas de base. Novamente, vou fazer 8 correntinhas. Vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas novamente. Eu falei novamente porque na carreirinha anterior eu também fiz 14 correntinhas, tá bom? Vou pular o primeiro ponto baixo de base, sobre o segundo faço um ponto baixo, faço outro ponto baixo sobre o terceiro e outro sobre o quarto, ficando assim com 3 pontos baixos nessa carreirinha. Em seguida, faço 14 correntinhas novamente. E repito os próximos 7 pontos altos de base. Aí, então, faço 8 correntinhas, um ponto baixo na metade das correntinhas de base,
Faço 8 correntinhas novamente e repito os próximos 7 pontos altos de base. Aqui é o seguinte, vou fazer então 7 pontos altos, repetindo os 7 pontos altos da carreirinha anterior. Vou repetir os 6 bloquinhos vazios e os 7 pontos altos novamente. Aí vou fazer um grupinho de correntinhas presas sobre essa base. Vou repetir os 7 pontos altos, os 6 bloquinhos vazios, os 7 pontos altos. Vou fazer então 8 correntinhas, um ponto baixo. Sobre a metade dessas correntinhas, vou fazer 8 correntinhas novamente e 7 pontos altos sobre os próximos 7 pontos altos de base. Tá bom? Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, vou fazer aqui também. Fazendo 8 correntinhas, um ponto baixo, 8 correntinhas. Vou fazer aqui sobre essas 10 correntinhas de base, certo? Pra gente economizar em tempo de vídeo, para não ficar um vídeo muito repetitivo, porque aqui no começo eu já formei uma nova aranha. Aqui eu fiz uma, aqui eu fiz outra, porque na medida que eu vou fazendo essa terceira aranha, eu vou fazendo a quarta também. Aqui eu vou fazer outra aranha e aqui no finalzinho eu vou fazer outra aranha também. Então, nessas 4 aranhas que eu mostrei para vocês, nessa carreirinha de número 74, eu vou fazer com 8 correntinhas e um ponto baixo sobre essas correntinhas de base, certo? Essas 10 correntinhas. Aqui eu fiz 8 correntinhas e um ponto baixo. Fiz 8 correntinhas e um ponto baixo nessa quarta aranha, desse lado direito. Aqui também vou fazer 8 correntinhas e um ponto baixo. E aqui no finalzinho também vou fazer 8 correntinhas e um ponto baixo. Então, é muito repetitivo. Para não ficar muito repetitivo, eu vou cortar essa parte do vídeo, certo? Vou fazer aqui até essa aranha e volto com a próxima carreirinha. Aliás, para finalizar essa carreirinha. Então, aqui eu repeti a carreirinha anterior, fiz um grupinho de correntinhas presas sobre essa base. E aqui iniciei outra aranha, né? Carreirinha da aranha. Fazendo 8 correntinhas, um ponto baixo, 8 correntinhas e repetindo os próximos 7 pontos altos de base. Agora, vou fazer 14 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base, sobre o segundo faço um ponto baixo, faço outro ponto baixo sobre o terceiro e outro sobre o quarto, ficando assim com 3 pontos baixos feitos. Em seguida, faço 14 correntinhas novamente. Repito os próximos 7 pontos altos de base. Em seguida, faço 8 correntinhas, um ponto baixo, 8 correntinhas e repito os próximos 7 pontos altos de base. Então, aqui finalizei a carreirinha de número 74.
Agora, para a carreirinha de número 75, vou iniciar fazendo 9 correntinhas e 7 pontos altos. Feito os 7 pontos altos, vou fazer agora 12 correntinhas e 3 pontos baixos. Em seguida, faço 12 correntinhas novamente. Pulo os 6 primeiros pontos altos, sobre o sétimo subo um ponto alto e faço 6 pontos altos nas próximas 6 correntinhas de base. Em seguida, faço 12 correntinhas. Pulo o primeiro ponto baixo de base, sobre o segundo faço um ponto baixo, ficando somente com esse ponto baixo nessa carreirinha. Faço novamente 12 correntinhas. Sobre as últimas 6 correntinhas de base, faço 6 pontos altos. O sétimo eu faço sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Em seguida, faço 12 correntinhas novamente. Faço 3 pontos baixos. Doze correntinhas mais uma vez. Pulo os 6 primeiros pontos altos de base, sobre o sétimo eu subo um ponto alto. Em seguida, faço 3 pontos altos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e sobre os próximos 3 pontos altos de base também faço 3 pontos altos, ficando assim com 7 pontos altos feitos. Em seguida, repito os próximos 3 bloquinhos vazios e faço mais 3 sobre os próximos 7 pontos altos de base, ficando assim com 6 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, faço 5 pontos altos sobre o próximo grupinho de correntinhas presas. Aqui eu tenho 6 pontos altos feitos, o sétimo faço sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Aí, então, faço 3 bloquinhos vazios sobre os próximos 7 pontos altos de base e repito mais 3, ficando assim com 6 bloquinhos vazios feitos. Sobre os próximos 3 bloquinhos vazios, faço 3 pontos altos. E sobre os próximos 3 pontos altos, também faço 3 pontos altos, ficando assim com 7 pontos altos feitos. Em seguida, faço 12 correntinhas, 3 pontos baixos, 12 correntinhas novamente.
Pulo os próximos 6 pontos altos de base, sobre o sétimo, subo um ponto alto. Aí, então, sobre as próximas 6 correntinhas, faço 6 pontos altos, ficando assim com um grupinho de 7 pontos altos feitos. Em seguida, faço 12 correntinhas e um ponto baixo sobre o segundo ponto baixo de base. Novamente, faço 12 correntinhas. Sobre as últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos. O sétimo ponto alto de base eu faço sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Em seguida, faço novamente 12 correntinhas, 3 pontos baixos, pulo os 6 primeiros pontos altos de base e sobre o sétimo eu subo um ponto alto. Em seguida, faço mais 6 pontos altos duplos, que é para finalizar essa carreirinha com 7 pontos altos feitos. Então, aqui está finalizada a carreirinha de número 75. Eu fiz os 7 pontos altos e finalizei essa carreirinha. Para a carreirinha de número 76, vou iniciar repetindo os 7 primeiros pontos altos. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas e 5 pontos baixos. Novamente, vou fazer 14 correntinhas e repetir os próximos 7 pontos altos de base. Aí, então, vou fazer 5 correntinhas e vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Novamente, vou fazer 14 correntinhas, 5 pontos baixos e vou fazer 14 correntinhas e repetir os próximos 7 pontos altos de base. Então, aqui eu fiz 14 correntinhas, 5 pontos baixos, 14 correntinhas e repeti os 7 pontos altos. Então, agora, vou repetir os próximos 6 bloquinhos vazios, os próximos 7 pontos altos, os 6 bloquinhos vazios e os 7 pontos altos. Aí, então, da mesma forma que fiz aqui, vou fazer nesse lado esquerdo também. 14 correntinhas, 5 pontos baixos, 14 correntinhas, repito os próximos 7 pontos altos de base, faço 5 correntinhas de separação e repito os próximos 7 pontos altos de base também. Então, aqui eu repeti o meio do trilho de mesa, aí fiz as 14 correntinhas e os 5 pontos baixos. Em seguida, fiz 14 correntinhas, repeti os próximos 7 pontos altos de base. Fiz 5 correntinhas de separação e repeti
os próximos 7 pontos altos de base também, certo? Em seguida, vou fazer novamente 14 correntinhas, 5 pontos baixos, vou fazer 14 correntinhas e vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 76. Fiz as 14 correntinhas, os 5 pontos baixos, 14 correntinhas e repeti os 7 pontos altos finais. Agora, para a carreirinha de número 76, vou iniciar fazendo 9 correntinhas e 7 pontos altos. Aí, então, agora, vou fazer 16 correntinhas, 7 pontos baixos, 16 correntinhas novamente, vou pular os 6 primeiros pontos altos. Sobre o último, vou subir um ponto alto, vou fazer 5 correntinhas, aliás, 5 pontos altos sobre as 5 correntinhas e faço o último ponto alto para completar os 7 sobre o próximo ponto alto de base. Novamente, vou fazer 16 correntinhas, 7 pontos baixos. 16 correntinhas, novamente, vou pular os 6 primeiros pontos altos. Sobre essas correntinhas aqui de base, vou fazer um grupinho com 5 pontos altos. Aí, contando com esse primeiro ponto alto que vou fazer sobre esse último ponto alto de base e sobre o primeiro, eu fico com um grupinho de 7 pontos altos feito, certo? Igual fiz aqui, ó. Então, pra gente economizar em tempo de vídeo, vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Então, aqui fiz as 16 correntinhas, os 7 pontos baixos, porque repeti os 5 de base, acrescentei um no começo e um no final. Aí, fiz 16 correntinhas e sobre as bases fiz 5 pontos altos. Contando com esse primeiro e o último, eu tenho 7 pontos altos feitos. Agora, vou fazer novamente 16 correntinhas, 7 pontos baixos. Vou fazer 16 correntinhas, pulo os 6 primeiros pontos altos. Sobre o sétimo, eu subo um ponto alto, certo? Então, vou repetir aqui o mesmo passo que eu fiz nessa aranha, eu vou fazer nessa outra, nessa segunda. E aí, então, eu volto para mostrar o restante da carreirinha. Após fazer as 16 correntinhas, os 7 pontos baixos, novamente as 16 correntinhas, pular os 6 primeiros pontos altos sobre o sétimo, eu subi um ponto alto. Aí, após fazer tudo isso, vou fazer 3 pontos altos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e sobre os próximos 3 pontos altos. Fazendo assim um grupinho com 7 pontos altos. Em seguida, vou repetir os próximos 3 bloquinhos vazios. Vou fazer mais 3 bloquinhos vazios sobre os próximos 7 pontos altos de base, ficando assim com 6 bloquinhos vazios. E vou repetir mais 3, fazendo assim 9 bloquinhos vazios. Aí, então, vou fazer 3 pontos altos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e sobre os próximos 3 pontos altos de base, ficando assim
com 7 pontos altos. Aí, então, vou repetir esse mesmo passo desse lado direito. Vou fazer, então, 16 correntinhas, 7 pontos baixos, 16 correntinhas, pulo os 6 primeiros pontos altos. Sobre o último, eu faço um ponto alto. Aí, sobre as 5 correntinhas, faço 5 pontos altos e mais um sobre o próximo ponto alto de base. Da mesma forma que fiz aqui, ficando com 7 pontos altos feitos. Aí, vou fazer mais 16 correntinhas, faço 7 pontos baixos, novamente faço 16 correntinhas, pulo os 6 primeiros pontos altos, sobre o sétimo eu subo um ponto alto, em seguida faço 6 pontos altos duplos, que é para finalizar essa carreirinha com 7 pontos altos. Então, eu vou fazer agora o restante da carreirinha da mesma forma que fiz aqui no início. Porque aqui eu iniciei com 7 pontos altos, fiz as 16 correntinhas, os 7 pontos baixos, 16 correntinhas, 7 pontos altos, 16 correntinhas, 7 pontos baixos e 16 correntinhas. Aí eu vou fazer da mesma forma aqui nesse lado esquerdo, certo? Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Então, como vocês podem ver, eu fiz as 16 correntinhas, os 7 pontos baixos, 16 correntinhas, sobre essas 5 correntinhas de base, fiz os 7 pontos altos. Aí, fiz então as 16 correntinhas, os 7 pontos altos e 16 correntinhas novamente. Agora, eu vou fazer 6 pontos altos duplos, que é para finalizar essa carreirinha, com 7 pontos altos feitos. Após fazer os 7 pontos altos, eu finalizei essa carreirinha de número 77. Para a carreirinha de número 78, então na carreirinha de número 78, vou repetir a carreirinha de número 77. Os 7 primeiros pontos altos, as 16 correntinhas, 7 pontos baixos, 16 correntinhas, 7 pontos altos, 16 correntinhas, 7 pontos baixos, 16 correntinhas. Vou repetir os próximos 7 pontos altos, os 6 bloquinhos vazios, e o mesmo vou fazer aqui nesse lado esquerdo. Então, resumindo, vou só repetir a carreirinha anterior, certo? Carreirinha de número 78 finalizada, então, eu repeti a carreirinha de número 77 e finalizei, né? Porque é a carreirinha de repetição. Agora, para a carreirinha de número 79, vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos, até chegar no último ponto alto de base. Em seguida, vou subir um ponto alto sobre ele, fazendo 3 correntinhas. Nas próximas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, totalizando assim 7 pontos altos feitos. Aí, então, vou fazer 14 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base, sobre o segundo faço um ponto baixo, em seguida sobre o terceiro também faço um ponto baixo, outro sobre o quarto, sobre o quinto e sobre o sexto, ficando assim com 5 pontos baixos nessa carreirinha. Em seguida, faço 14 correntinhas novamente. Sobre as últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos. O sétimo ponto alto faço sobre o primeiro ponto alto desse grupinho aqui de 7 pontos altos.
Em seguida, faço 10 correntinhas. Pulo para o sétimo ponto alto de base e subo um ponto alto sobre ele. Aí, então, sobre as próximas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos. Aqui eu tenho um total de 7 pontos altos feitos. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas novamente, 5 pontos baixos, porque eu vou pular o primeiro e o último, e novamente faço 14 correntinhas, certo? Nas últimas 6 correntinhas de base, eu faço 6 pontos altos, e sobre esse primeiro ponto alto, eu faço o sétimo ponto alto de base. Da mesma forma que fiz aqui nessa primeira aranha. Vou repetir agora nessa segunda. Então, aqui eu fiz as 14 correntinhas, 5 pontos baixos, 14 correntinhas e nas últimas 6 correntinhas de base, fiz 6 pontos altos, sendo o sétimo sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Agora, sobre os próximos 7 pontos altos de base, vou fazer uma base com 5 correntinhas. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular para o sétimo ponto alto de base e vou subir um ponto alto. Em seguida, vou fazer 3 pontos altos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e sobre os próximos 3 pontos altos de base. Também vou fazer 3 pontos altos, ficando assim com 7 pontos altos feitos. Vou repetir os próximos 3 bloquinhos vazios. E nos próximos 3, vou fazer 3 pontos altos, fazendo também 3 pontos altos nos próximos 3 pontos altos de base. Então, aqui eu fiz 7 pontos altos. Esse grupinho aqui de 7 pontos altos, aqui outro grupinho de 7 pontos altos e 3 bloquinhos vazios separando um do outro. Agora, vou fazer 5 correntinhas. Vou pular para o último ponto alto de base e vou subir um ponto alto. Aqui eu fiz uma base. Em seguida, vou fazer sobre as próximas 6 correntinhas de base, 6 pontos altos. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas, 5 pontos baixos e 14 correntinhas novamente. Aí, sobre as últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, fazendo o sétimo sobre o próximo ponto alto de base. Aí, então, vou fazer 10 correntinhas. Vou pular para o sétimo ponto alto de base e vou subir um ponto alto. Em seguida, vou fazer 6 pontos altos sobre as próximas 6 correntinhas de base. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos feitos. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas, 5 pontos baixos, 14 correntinhas novamente, e sobre as últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, fazendo o sétimo sobre o primeiro ponto alto de base, certo?
Então, aqui finalizei a carreirinha de número 79. Eu fiz as 14 correntinhas, os 5 pontos baixos, aí 14 correntinhas. Nas últimas 6 correntinhas de base, fiz 6 pontos altos, sendo o 7º sobre o primeiro ponto alto da carreirinha anterior. Agora, para a carreirinha de número 80, vou iniciar repetindo os 7 primeiros pontos altos. Aí, então, vou fazer novamente 14 correntinhas e 3 pontos baixos. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas novamente, vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Aí, então, vou fazer 8 correntinhas e um ponto baixo aqui nas correntinhas, na metade das correntinhas de base. Vou fazer mais 8 correntinhas e repetir os próximos 7 pontos altos. Novamente, vou fazer 14 correntinhas, aí repito os próximos 7 pontos altos. Faço 8 correntinhas, um ponto baixo, 8 correntinhas, repito os 7 pontos altos. Então, aqui está. Foi um passo bem fácil de fazer, bem rápido. Eu fiz as 14 correntinhas, repeti os pontos altos, fiz 8 correntinhas, um ponto baixo, 8 correntinhas e repeti os pontos altos. Agora, vou fazer 14 correntinhas novamente, da mesma forma que fiz nessa aranha. Vou fazer 3 pontos baixos, aí faço 14 correntinhas novamente e repito os próximos 7 pontos altos de base. Sobre essa base, vou fazer um grupinho de correntinhas presas. Aí, então, vou repetir os 7 pontos altos, os 3 bloquinhos vazios e os 7 pontos altos, certo? Novamente, vou fazer 14 correntinhas, 3 pontos baixos. 14 correntinhas, vou repetir os pontos altos. Vou fazer um grupinho de correntinhas presas sobre essa base e vou repetir o restante da carreirinha. Aí, então, vou fazer um grupinho de correntinhas presas sobre a próxima base e vou repetir os próximos 7 pontos altos. Eu estou cortando essas partes do vídeo porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo e vou ter que fazer até vou ter que dividir o vídeo em 10 partes. Aí vai ficar muito grande e muito repetitivo, porque são partes muito simples de fazer, tá bom? Vou fazer aqui até esse grupinho aqui de 7 pontos altos e aí retorno para terminarmos a carreirinha. Então, aqui sobre as bases, eu fiz grupinhos de correntinhas presas. No restante, eu só repeti mesmo a carreirinha anterior. Agora, vou fazer 14 correntinhas, 3 pontos baixos, 14 correntinhas. Aí, então, vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Vou fazer 8 correntinhas, um ponto baixo, 8 correntinhas. Vou repetir novamente os próximos 7 pontos altos de base. Novamente faço 14 correntinhas, 3 pontos baixos, 14 correntinhas e repito os pontos altos finais, certo? Então, aqui, sobre esses dois grupinhos, na verdade, sobre essas duas aranhas, vou fazer 14 correntinhas, tanto de um lado como do outro. Vou fazer 3 pontos baixos nas duas. A diferença é aqui, ó, porque eu vou repetir os pontos altos, vou fazer 8 correntinhas com um ponto baixo, certo? Então, vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Então, aqui está finalizada a carreirinha de número 81. Agora, para a carreirinha de número 82, vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos.
Chegando aqui sobre o sétimo ponto alto de base da carreirinha anterior, vou subir um ponto alto e vou fazer mais 6 pontos altos nas próximas 6 correntinhas de base. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos feitos. Vou fazer agora 12 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base, sobre o segundo vou fazer um ponto baixo. Aí, então, vou fazer novamente 12 correntinhas. Sobre as últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos. O sétimo ponto alto faço sobre o próximo ponto alto de base. Aí, então, vou fazer 12 correntinhas novamente. Vou fazer 3 pontos baixos, sendo um no começo, repetindo o ponto baixo de base e fazendo outro no final. Aí, então, faço 12 correntinhas. Pulo os 6 primeiros pontos altos, sobre o sétimo eu subo um ponto alto. Em seguida, faço mais 6 pontos altos nas próximas 6 correntinhas de base. Aí, então, faço 12 correntinhas. Um ponto baixo de base, mais 12 correntinhas. Nas últimas 6 correntinhas, faço 6 pontos altos, sendo o sétimo sobre o próximo ponto alto de base desse grupinho aqui de 7 pontos altos, certo?